Oi, aluno do Colégio Silvandira. Hoje nós estaremos dando o pontapé inicial para o retorno de nossas aulas, ok? Nós estaremos agora tendo uma nova modalidade de ensino que nós iremos denominar como ensino remoto, onde nossas aulas serão da forma não presencial. No caso específico de minha disciplina, eu sou o professor Rodrigo da disciplina de Física. Nossas aulas serão dadas por vídeos gravados e postados no YouTube. Para quem não tem acesso a esse conteúdo pela internet, poderão, através dos roteiros semanais que irão buscar na escola, ter acesso ao conteúdo através do livro didático, pois os slides serão feitos e os conteúdos apresentados a partir do mesmo conteúdo tirado do livro, ok? Então, nessa nossa primeira aula, aula número 1, nós teremos o papel fundamental de revisar conteúdos básicos que vimos antes da paralisação. Quais são esses conteúdos? Notação científica, grandezas físicas e uma introdução à cinemática, ok? Em primeiro lugar, iremos ver o que são grandezas físicas. Chamamos de grandeza física tudo aquilo que pode ser quantificado ou, de outra nomenclatura, mensurado. Tempo, massa, deslocamento e velocidade são alguns dos exemplos de grandezas físicas, ok? Essas grandezas físicas se dividem em duas categorias. A primeira categoria nós podemos chamá-las de grandezas escalares. Qual é a definição de uma grandeza escalar? Grandeza escalar são as grandezas que dependem única e somente de um valor numérico em uma unidade de medida. Exemplos, Temos o comprimento. Se você vai medir em uma régua, ao analisar o comprimento de um objeto, você vai analisar o valor numérico e a sua unidade de medida, no caso de uma régua, em centímetros. Se você vai analisar o comprimento de um muro, você vai utilizar uma trena e analisar um valor numérico e uma unidade de medida, que no caso seria um número e a unidade de medidas em metros. Outros exemplos que podemos utilizar seria o tempo. E um detalhe importante para o tempo é que, diferente do comprimento, eu posso ter medidas negativas no comprimento, na temperatura e na energia. Mas o tempo não pode ser negativo. Porque se o tempo for negativo, significa que você pode voltar no tempo. Mas nós sabemos que isso é impossível, não podemos voltar no tempo. Um outro tipo de grandeza física é as grandezas físicas vetoriais. Como o próprio nome diz, as grandezas físicas vetoriais terão características de um vetor, módulo, sentido e direção. Então, são grandezas que, além de precisarem de um valor numérico e de uma unidade de medida, que era o que definia as grandezas escalares, elas necessitam de algo a mais. O que elas necessitam? Elas necessitam de uma direção e um sentido. É sempre importante nós distinguirmos o que é direção e o que é sentido, tá ok? Direção é a reta do qual o meu vetor está passando. Sentido é o lado em que minha reta vai escolher ir. No caso, eu posso utilizar como analogia uma rua. Uma rua é uma reta, então ela representa uma direção. Mas nessa rua, eu posso ir para o lado esquerdo ou para o lado direito. Eu admitir ir para um lado ou para o outro, estou na verdade admitindo um sentido em minha direção. Então, em cada direção eu tenho a possibilidade de ir para dois sentidos, para um lado ou para o outro. Exemplos de grandezas vetoriais, nós temos deslocamento, força, velocidade e aceleração. Ao você aplicar uma força, a depender do ponto em que você está aplicando ou da inclinação, a intensidade no ponto vai variar.
Isso é uma característica do que nós chamamos de grandezas físicas vetoriais.